A gente está aqui com o professor Antônio, que é uma pessoa assim, muito querida da turma toda, né? Obrigado. O senhor sabe disso, que é muito querido, né? Professor Antônio, o senhor dirigiu o colégio, né, de 1967 a 71, né? 67, 71. Isso. Primeira vez. Primeira vez e depois? Depois de 77 a 82. 82. Então, nesse primeiro período que o senhor dirigiu a escola, coincidiu com a nossa estadia lá, o segundo grau científico que nós fizemos da nossa turma, que se formou em 72. Esse período foi de grandes inovações na escola, né? O senhor foi uma pessoa inovadora. Fomos todos, o grupo todo. Foi muito inovador. E a primeira inovação aí é a questão da entrada das meninas no Abel, que foi uma transformação marcante. Né? Como é que foi isso aí, né? Não, na realidade a gente estava pensando em ter colégio misto. Como era só de meninos, a gente tinha que ter alguns cuidados para a entrada das meninas. Então, a política que foi adotada foi iniciar com meninas no segundo grau. Naquele tempo, hoje, segundo grau, naquele tempo, curso científico e clássico. Então, começamos no ensino médio. E entraram algumas meninas no terceiro ano, algumas poucas no segundo ano, mas para o primeiro ano, a gente adotou uma política de que, naquele ano, só entraria aluno novo menina. Não aceitamos entrada de meninos. E aí um percentual alto de meninas, porque além disso a gente aumentou o número de alunos. Então no primeiro ano, 68, no primeiro ano do ensino médio, a gente teve 36% dos alunos meninas. Que é um alto percentual. Alto. Mas quem eram as meninas? Eram, na sua quase totalidade, irmãs de alunos, primas de alunos, conhecidas de alunos, namoradas de alunos. Então, já viviam o contexto do Abel, já haviam frequentado o Abel N vezes, em N atividades da família. E a questão do uniforme, como é que foi aquela decisão que o senhor falou? A questão do uniforme foi uma coisa bem feita, mas... Qual era a preocupação? Que a gente tinha muita preocupação. Era exatamente a época em que o jeans era, de alguma maneira, considerado como de segunda categoria, vamos chamar assim, e era o auge do período de mini saia. Aí a tática que a gente usou foi chamar um grupo de meninas que ia entrar no colégio e perguntaram qual a sugestão que elas tinham de uniforme. E a sugestão que deram foi: a gente poderia usar calça jeans e poder com uma blusa branca. Os meninos usavam calça brim, azul, não usavam calça jeans. Então a gente resolveu adotar a calça jeans para ser usada pelas meninas e pelos meninos. Isso foi uma inovação que gerou até alguma polêmica em Niterói. Como é que foi aquilo? Porque calça jeans era, por exemplo, você não podia ir numa igreja usando calça jeans, você não podia ir numa cerimônia usando calça jeans, porque era uma espécie de redução da categoria social de época. E qual foi o artigo que foi publicado? Foi publicado um artigo no jornal de uma paróquia, criticando a direção da escola, que dizia mais ou menos o seguinte: como é que pode uma escola católica aceitar a entrada de meninas e ainda mais usando calça jeans? É uma espécie de, entre aspas, perversão da escola católica. Outra inovação na época, né, que causou também um reboliço na escola, foi o surgimento do Viva Gente, né, porque foi um grupo que se estruturou dentro do Abel, era um grupo novo em Niterói. Eu fazia parte desse Viva Gente, ensaiávamos, a gente transitava na escola com a maior liberdade, a escola era aberta. Como é que foi isso, Viva Gente? O Abel sempre foi uma escola aberta, inclusive final de semana.
era a única escola de Niterói que abria final de semana para atividades, atividades múltiplas, quer de pessoas da escola ou pessoas que não eram da escola. Então, em Niterói, quando se queria fazer um movimento final de semana, se procurava o Abel, porque as outras escolas, sexta-feira, no final da aula, fechavam os portões e acabou. E o Abel estava sempre aberto. E a característica do Viva Gente era exatamente fazer ensaios sábado o dia inteiro, domingo de manhã, domingo à tarde. Os instrumentos ficavam guardados lá, nós tínhamos era a acesso. escola que podia brigar. E como era uma juventude sadia, a gente abriu as portas e o pessoal entrava, ensaiava. Aquilo era ditadura naquela época, Era né? pleno E período o senhor foi ditadura. meio que... A gente era meio perseguido, Viva a gente era vigiado, né? Como Claro, se fosse um movimento suspeito. Todo grupo que se reunia tinha sempre um levantamento de suspeita. E aí houve episódios interessantes. Por exemplo, numa segunda-feira, num domingo, depois de uma atividade do Viva a Gente, alguns alunos, alguns integrantes do Viva a Gente não foram para casa, não chegaram em casa. Aí, evidentemente, os pais procuraram a escola. E procurando a escola, a gente, como abrigava a garotada, tinha que ter, de alguma maneira, uma notícia. Aí a gente começou a percorrer hospitais, pronto-socorro e tudo, para saber onde estariam esses rapazes que eram do Viva a Gente. Depois alguém levantou a ideia e eles foram presos. Aí eu fui para o DOPS, na Secretaria de Segurança, na Amaral Peixoto, e não é que os três estavam lá, presos dentro do DOPS. E aí foi um episódio curioso. Eles eram acusados como distribuindo panfletos. O que aconteceu? Havia um panfleto do Viva a Gente que era distribuído. Mas na mesma época houve outros panfletos distribuídos na cidade. E erradamente eles foram presos. Aí eu tive que colocar lá a minha identidade e a minha carteira de diretor como garantia para poder libertar esses rapazes. Quer dizer, era um envolvimento que a gente... Pois é, mas isso foi uma demonstração de amizade. Você sempre foi muito amigo de todo o grupo, né? Outra inovação grande, marcante, foi o surgimento do Encontro Jovem em Niterói, né? Ainda não se falava em encontro, Sim. Acho que também não em Cursilho, TCJ, não havia nada em Niterói relativo a essa inovação, essa conquista do jovem para a igreja, né? E o Abel, ele acolheu esse movimento que veio na primeira turma do Rio, do Colégio Santo Inácio, se não me engano, foi Santo Inácio. Veio o Abel e propôs que se fizesse um primeiro encontro, reunindo, convidaram alunos. Interessante, eu fui nesse primeiro encontro, tive essa sorte, né, de ir nesse primeiro encontro, mas eles não falavam que era religioso, porque eu acho que eles tinham receio que nós não fôssemos, porque a gente ainda não estava totalmente conquistado aí pela Igreja Católica, né? E ele disse, não, é um encontro, uma reunião de pessoas, vocês estão convidados a passar um fim de semana em Araruama. Ora, quem não quer, né? Então, nós fomos, enfim. E foi, tantos encontros se sucederam, né? Como é que foi? Aí foi um trabalho, vamos dizer assim, mais diretamente do irmão Nery. Do irmão Nery. Coordenando o setor de educação religiosa, que conseguiu formar uma equipe para dar um apoio para esse movimento, que era um movimento de envolvimento, era um movimento, vamos dizer assim, social e religioso, visando a formação mais profunda nos valores de fé. E o irmão Nery realmente teve aí uma atuação muito grande.
Aí aqui um quadro da fachada do Abel. O que tinha aí que o senhor estava contando? Não, aqui havia uma coisa escrita que depois se tirou, que era: essa porta está sempre aberta para receber. E a AP educacional? Fala pra gente. A AP educacional, vem cá, Ana Paula, é a entidade que nós criamos, Ana Paula e eu, para dar um apoio, assessoria para instituições educacionais que queiram, diremos assim, alimentar aquilo que a gente tem lá, construir todo dia perspectivas melhores. Nas escolas. Na área pedagógica, de marketing e de planejamento. Ótimo saber. E organização de eventos. Tenho a sorte de ter aqui a Ana Paula, é uma amiga particular, sensacional. Bom, professor Antônio, o senhor assistiu o vídeo aqui, né, do nosso encontro, viu as fotos antigas do pessoal, e eu fiquei surpresa com o quanto o senhor lembra realmente dessas pessoas, desses alunos, depois dos milhares que passaram pelo Instituto Abel. E o senhor lembrou de grande parte desses alunos, né? Já lhe falei, assim, o Instituto Abel foi extremamente marcante nas nossas vidas. E agora eu queria que o senhor falasse alguma coisa para esses alunos aí que estão saudosos do Abel. Então, primeiro, meu abraço a todos e a cada um. Vi o vídeo, o encontro de vocês em 2016, e vocês vão se reencontrar este ano de novo, no dia 8. Gostaria até de estar aí para dar um abraço em cada um, porque os anos passam, mas acho que há marcas que ficam pela vida. E, felizmente, muitas marcas positivas são marcas que vêm desde a infância, especialmente desde a pré-adolescência, adolescência. E essa convivência é algo fundamental, que vocês continuem a se encontrar, porque se a gente diz que recordar é viver, a gente tem que dizer também que viver é recordar. Enfrentar a vida com o olho voltado para frente, para trás, para recordar do que a gente viveu e aprendeu. Recordar o bom que viveu, mas olhar para frente, porque tem muito de bom a se fazer, sobretudo nesse bendito país chamado Brasil, que precisa, diríamos assim, do esforço de cada um de vocês, do esforço de todo mundo, para se tornar um país um pouco mais democrático, um pouco mais solidário, um pouco mais fraterno, um pouco mais um país onde todos se sintam cidadãos da mesma pátria, do mesmo chão. Então, parabéns pelo encontro, pelo reencontro, e felicidades para todo mundo. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua gentileza de me receber aqui, de passar essa mensagem. Eu acho que o pessoal vai ficar bastante Para mim feliz. foi um prazer muito grande, porque tenho tantas boas lembranças de você, de seus irmãos, seus pais, que também viviam muito na escola, como de muitos outros que estão aí nesse encontro. Muitos deles a gente lembra, desde criança, lembra a família, lembra muita coisa. A vida é essa, de enriquecimento pela convivência que a gente tem. O Abel, resumindo, foi uma família largada, né, de todos nós, né? Foi. Família largada de todos nós. Todos se sentiram sempre muito incluídos dentro da escola. Isso é muito importante, porque a escola era de todo mundo, igualmente. Tá bom, muito obrigada, professor. Muito obrigada. Aí um beijinho para todos. Obrigado a você também pela oportunidade.